Salve simpatia! Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu vim falar sobre algo um pouco indigesto, uma terminologia não muito comum para nós, mas verdades que precisam ser encaradas. Hoje eu vim falar para você que o Evangelho é para os ridículos. Isso mesmo, o Evangelho é para alguém que está numa posição de ser ignorado, envergonhado, de alguma maneira colocado de lado e até mesmo desprezado. A verdade que a gente precisa captar, e eu quero até apelar para a lógica para você perceber isso, é que um evangelho diluído é um evangelho inútil. Um evangelho que vem naquela questão lá da química, né, do solvente, do soluto, que perde suas características por causa de um outro elemento com o qual ele está miscigenado, é um evangelho sem valor nenhum, é um evangelho que perde a sua função. Afinal de contas, a definição bíblica é que o evangelho é o poder de Deus. Logo, o poder, quando dilui-se, ele entra no mesmo campo de igualdade das demais forças que regem este mundo. É importante a gente perceber isso, porque este valor vem sendo perdido ao longo dos anos, vem sendo perdidos pela nossa postura que valoriza o entretenimento, que valoriza o show business, que valoriza uma série de itens, até mesmo com um verniz evangelístico, que é para ficar mais acessível, melhor digerível pelos espectadores. Mas com isso nós estamos dando um tiro no próprio pé e estamos descaracterizando aquilo que as fontes, os recursos, as ferramentas humanas não podem conter, que é o maravilhoso Evangelho do Senhor Jesus, que transforma vidas. Portanto, eu quero afirmar para você nesta ocasião que Deus tem um compromisso com o nosso bem, não um compromisso em nos fazer sentir bem. Existem determinados itens que fazem com que a gente não se sinta tão bem, mas fazem bem para a nossa saúde. Alguma coisa como injeção, alguma coisa como óleo de fígado de bacalhau, sei lá, fazer exercício. Às vezes a gente sente dor, às vezes nos sentimos desconfortáveis, mas aquilo acaba redundando num bem. E é assim que funciona com o Evangelho. Um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, nascido em 1906, morto em 1945, um pastor que encabeçou o movimento de resistência nazista e morreu pelo regime nazista. Ele deixou muito claro isso quando estava estabilizado nos Estados Unidos, dando aula na universidade. Disse: não, eu não posso deixar meus irmãos alemães morrerem na mão do Reich, então eu irei ao encontro deles. E foi isso que ele fez, e com seus irmãos morreu ali. E uma das bases de Dietrich Bonhoeffer é que a graça não pode ser uma graça barata. Uma das falas de Dietrich Bonhoeffer é que quando Jesus chama uma pessoa, ele chama para que a pessoa morra. Estou dando esse panorama geral para você, para essa questão da ridicularidade, essa questão do evangelho, então, que não é pop, que não é aquele que é absorvido por todo mundo e todo mundo acha legal, para falar de uma passagem que está na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 17. Deixa eu ler para você. Começa no verso 24 dizendo assim: quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, afirmou Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga os impostos e taxas aos reis deste mundo? Os cidadãos do país ou os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela.
o meu imposto e o seu. Olha que passagem enigmática. Nós estamos num bloco do Evangelho de Mateus, num terceiro bloco, se nós fôssemos organizar, aonde Jesus começa a revelar o seu poder. Tem a transfiguração no monte, tem no retorno do monte, alguns quilômetros, encontra aí no trajeto um homem que os discípulos não puderam expulsar dele espíritos maus, então Jesus revela o seu poder sobre os demônios e agora Jesus revela o seu poder sobre a natureza. E nessa revelação de poder, eu quero destacar um aspecto um pouco diferenciado para você. Os cobradores de impostos, eles estavam reclamando alguma coisa legítima, o imposto do templo, instituído por Moisés, destacado em Êxodo capítulo 30, você pode ler na sua Bíblia, ratificado por Neemias, também na Bíblia, em Neemias capítulo 10, mas a cobrança deles tem muito mais o objetivo de desmoralizar a Jesus, tem muito mais o objetivo de ridicularizar a Jesus, do que realmente fazer a manutenção do templo, recebendo aquele valor de 2 dracmas que cada homem com mais de 20 anos deveria pagar. Jesus manifesta o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção nos detalhes das nossas vidas, a sua compreensão sem igual, a maneira que ele nos acompanha em cada fato que nos incomoda, que nos causa mal-estar. Pegando um Pedro que foi afrontado pelos homens, e antes que Pedro torne público ali o seu mal-estar, Jesus já o tranquiliza, já conversa e já providencia todos os recursos para reverter aquele quadro negativo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para algo muito similar a um desenho que tinha do Pateta, talvez, um desenho da Turma do Pica-Pau, muito antigo, que tinha um cara louco pescando dentro de um balde. Bom, essa nossa história de atribuir aos pescadores o exagero e quem sabe até um pouco de mentira não é de hoje. No povo de Israel era comum aqueles homens que viviam da pesca fazerem suas piadas entre si, e alguns diziam: não, eu pesquei um peixe e tinha um dinheiro dentro, e todos davam risada daquele absurdo, aquela mentira tão grande. Jesus vai e chama o Pedro e fala para o Pedro assim: olha Pedro, o que eles estão cobrando é injusto, o que eles estão cobrando nem é para que eu pague, porque eu sou o filho do dono do templo, o templo é meu. Mas, para que eles não fiquem escandalizados, para que a gente não seja deselegante com eles e para que a nossa atividade possa fluir de uma maneira positiva, você vai lá e pega o peixe, vai lá pescar o nosso dinheiro no meio do lago. Vai lá no lago de Genezaré e pesca o valor do nosso tributo. O Pedro era um pescador, ele conhecia aquela expressão. O Pedro sabia que esta fala era uma coisa que beirava o impossível, o ridículo. O Pedro sabia que, assim como a gente brinca com os estagiários, mandando pegar lá o martelo de borracha para pregar um prego, a graxa para engraxar o trilho, a máquina de ensacar fumaça, algum tipo de piada, Pedro talvez pudesse falar: ah, Jesus tá me zoando, tá querendo me sacanear. Mas não, o Pedro obedeceu, sabe por quê? Porque Jesus chamou ele para o ridículo, e obedecer em meio ao ridículo traz para nós resultados positivos. Eu sei que sair com os camaradas é mais popular, eu sei que de repente ter uma amante é uma coisa bastante normal, uma vida sexual homoafetiva já começa a ser alguma coisa absorvida com facilidade pela nossa sociedade. Eu sei que qualquer tipo de gandaia, alguém vai dizer: não, é normal, é da juventude, ou seja o que for, ele tem recursos para gastar dinheiro com prostitutas. Tem uma série de itens normais, uma série de itens gostosos, uma série de itens que nos tornam populares. Mas o Evangelho é um chamado para fazer o absurdo, o louco, em obediência a Jesus.
e hipoteticamente ser ridicularizado pelas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. O Pedro vai e obedece, e a obediência valida a fé. Jesus já tinha dito em outra oportunidade: vocês terão fé em mim, vocês serão meus se fizerem o que eu vos mando. Por favor, não venha com essa conversa de que você tem fé em Deus se você não obedece a palavra de Deus. Por favor, não venha com essa conversinha mole e fiada: eu amo a Deus acima de todas as coisas, se no mínimo ato de obediência que você tem para demonstrar este amor, este compromisso, a retribuição a este amor que Deus derramou primeiro em seu favor, você pipoca e deixa de lado. Não faça isso não. A obediência valida a fé. Jesus mandou e Pedro foi. E por conta disso Pedro cresceu na fé, e por conta disso Deus presenteou a Pedro com novas experiências, novas emoções, com novos resultados. E por causa disso, quando ele encontra o cara na Porta Formosa, lá o paralítico, ele fala: levanta e anda, e o cara anda. Ele prega e 3.000 pessoas se convertem. O evangelho dele faz efeito. E olha, eu que falo para muitos evangélicos, talvez o seu Jesus seja fraco, talvez a sua experiência cristã seja pífia por falta de obediência. Obedeça mais a Deus para ter resultados mais positivos na sua vida. A obediência, além de revelar a fé e de validar a fé, revela a verdadeira verdade. Lembra que os caras cantaram: eu estava a fim de saber a verdadeira verdade, estava a fim de saber. A verdadeira verdade é o que passa pelo coração dos homens. A verdadeira verdade é como se organizam as agendas, os interesses e todas as questões que regem aí a vida. Jesus não se organizou em função da agenda dos homens. A agenda dos caras não tinha como prioridade o templo, não tinha como prioridade o cuidado com as coisas de Deus. A agenda deles era uma agenda falsa, e Jesus não está afim da agenda falsa. O imposto estava atrasado 6 meses, mas porque era um imposto opcional também para os homens. Eles poderiam ser vistos de maneira diferente pela sociedade, mas o pagar a taxa os colocaria em uma condição de participante do serviço do templo. Estou te chamando a atenção para isso por conta da verdade dos homens revelada. A verdade de que os homens têm outras intenções, segundas intenções. A verdade de que os homens querem fazer a coisa no seu tempo, fazer as coisas para se sentirem bem. E nessa brincadeira o Pedro estava se sentindo mal, e nessa brincadeira os cobradores estavam agindo por um impulso mal. E como eu comecei a mensagem dizendo, eu quero concluir dizendo: Deus tem compromisso com o seu bem, não em fazer você se sentir bem. Guarda isso no seu coração. Assim, a obediência revela verdade sobre nossa fé, revela verdade sobre as pessoas, e o que nos permite parar, olhar para trás e falar assim: puxa vida, hein? Jesus tinha razão. Puxa vida, o atrasar desta resposta me ajudou a amadurecer. O atrasar dessa resposta me ajudou a ter experiências com Deus. Porque até então as experiências de Pedro eram experiência em gente próxima, a sua sogra sendo curada, as pessoas ao redor sendo alimentadas, Jesus sendo transfigurado, mas por causa daquele atraso, por causa daquele ajuste do momento certo, Pedro teve a sua experiência pessoal. E isso é o mais fabuloso, isso é o fundamental. E em terceiro e último lugar, a obediência revela Jesus como Deus. Observe que o versículo 25 diz que antes que Jesus falasse, ou melhor, antes que Pedro falasse o que lhe incomodava, Jesus já se antecipou. Jesus, onisciente. O texto revela
que Jesus, portanto, sabia e estava nas condições ali de conhecer verdades de diversos lugares, a verdade das profundezas do mar, a verdade de sua casa onde estava com seu amigo Pedro, a verdade daquela conversa, talvez na praça, talvez em algum lugar público de Cafarnaum. Jesus na onisciência, Jesus é Deus, a onipotência. Na hipótese de haver um único peixe no meio daquele mar, que engoliu uma moeda, um único peixe. Aquele peixe foi e mordeu o anzol de Pedro. É importante falar para você isso, porque Jesus pode todas as coisas. Pode nas coisas macro, cósmicas, incomensuráveis, e pode nas coisas micro, delicadas, opcionais, como se pagar uma taxa para ajudar o serviço do templo. O Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes da vida e chamar a atenção para esta realidade de que Jesus manda Pedro fazer algo ridículo e Pedro faz. E por fazer, ele tem uma experiência magnífica com Jesus que consolida a sua fé. É te chamar para reflexão. Será que você não está querendo ser popular demais? Algumas pessoas dizem assim: ah, Robson, roupa não tem nada a ver, pastor, cabelo não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com a minha vida sexual. Tem a ver. Tem a ver. A obediência nos leva a um novo nível de relacionamento com Deus. Portanto, cuidado para não querer ser muito pop, cuidado para não querer ser muito parecido com esse mundo, porque na aparência desse mundo você pode ser confundido e pode ser inclusive ignorado por Deus. Eu sou Robson René, pastor da Igreja Batista de Arthur Alvim. Espero que a gente se encontre em breve, que nós possamos permanecer na fé deste Evangelho que nos resgata, deste Deus que tem o melhor para nós, deste amor que, ainda que em algumas situações a gente não se sinta tão bem, no final a gente tem o bem. Porque essa é a promessa: paz na terra entre os homens para os quais Deus quer bem. Até breve.